Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Laís e hoje nós vamos para mais um episódio do Degustando. Hoje a gente vai degustar o novo livro da Beth O'Leary, lançado aqui no Brasil, Na Estrada com o Ex. Vamos nessa? Eu não sei se vocês conhecem a Beth O'Leary, ela escreveu O Teto para Dois e A Troca. São livros que, se eu não me engano, eu acho que foi O Teto para Dois, ou foi A Troca, não sei, que veio aqui no Clube Intrínsecos. Esse, Na Estrada com o Ex, também veio primeiro pelo Clube Intrínsecos, que é da editora Intrínseca. Aí depois ele vai ser lançado comercialmente. Esse livro, Na Estrada com o Ex, ele é uma comédia romântica. Ele é um livro que vai falar sobre relacionamentos, sobre crises familiares, sobre as pessoas ali envolvidas e tal. E, assim, dizem que esse livro tem alguns gatilhos. Eu vou ler aqui para saber como é que é. Vamos ver como é que ele é. Para começar o primeiro capítulo aqui, começa com agora. Eu acho que ele vai ter. Eu vi que ele tem pessoas narrando. Tem uma pessoa, aí depois narra outra e tal. E, ou seja, a gente vai ver aqui diversos pontos de vista. Para começar, vai ser o Dylan. A estrada da amizade nunca flui suavemente. Escute o que estou dizendo, me fala Marcos enquanto tento afivelar o cinto de segurança. Essa é a minha primeira experiência com um pedido de desculpa sincero de Marcos e até agora já envolveu 6 clichês, o assassinato de 2 referências literárias e nenhum contato visual. A palavra desculpa até apareceu, mas foi precedida de um não sou muito bom em pedir, o que de certa forma comprometeu a sinceridade do pedido. Mudo a marcha. Não é o curso do verdadeiro amor que nunca flui suavemente? Sonhos de uma noite de verão, se não me engano. Estamos perto de um supermercado 24 horas. São 4:30 da manhã, a escuridão nos envolve feito um edredom pesado, mas a luz fraca e amarela do mercado ilumina as 3 pessoas no carro da frente, como se estivessem se movendo sobre um holofote. Estamos bem atrás deles, ambos seguindo o ritmo bem lento e chacoalhante de um caminhão mais adiante. Por uma fração de segundos, vejo o rosto da motorista pelo espelho retrovisor. Ela me lembra Ed. Se a gente pensa demais em alguém, acaba vendo essa pessoa por toda parte. Marcos bufa. Estamos falando dos meus sentimentos, Dylan, e é angustiante. Por favor, tire o olho do seu próprio umbigo para realmente me escutar. Sorriu ao ouvir aquilo. Tudo bem, estou ouvindo. Continuo dirigindo e passando pela padaria. Os olhos da motorista do carro da frente são iluminados de novo pelo retrovisor, as sobrancelhas ligeiramente erguidas por trás dos óculos de armação quadrada. Só estou dizendo que entendo que tivemos algum acidente de percurso e que não lidei bem com a situação e que é mesmo uma pena que isso tenha acontecido. É realmente impressionante ver os nós linguísticos que ele dá para evitar um simples me desculpa. Percebo em silêncio. Marcos tosse e se remexe um pouco mais, inquieto, e quase fico com pena e digo que está tudo bem, que ele não precisa pedir desculpa se ainda não estiver pronto. Mas então passamos lentamente pela casa de apostas. Outro facho de luz atinge o carro da frente e Marcos é esquecido. A motorista abaixou o vidro da janela, colocou o braço para fora e apoiou a mão no teto do seu carro. Seu braço está cheio de pulseiras cintilantes, em um tom vermelho metálico sobre a luz do farol do carro. O gesto é tão dolorosamente familiar. O braço esguio e pálido, os movimentos determinados e aquelas pulseiras, as contas redondas e infantis envolvendo o pulso. Eu reconheceria aquele braço em qualquer lugar. Meu coração acelera, como se eu tivesse tropeçado, porque é ela, é Ed. Seus olhos encontram os meus pelo retrovisor. Então Marcos grita. Mais cedo, ele já tinha dado um grito igualmente apavorante quando passamos por uma padaria da rede Greggs, anunciando que tinha linguiça vegana, por isso agora não reage com a rapidez que talvez tivesse reagido em outras circunstâncias. Quando o carro da frente para de súbito, eu não freio rápido o bastante
o Mercedes no valor de 70 mil libras do pai de Marcos. Só tenho tempo para me arrepender do que fiz. Agora a gente vai para o capítulo 2, que chama Ed. É porque esse aqui ele é muito curto, então por isso que eu vou ler mais um. Capítulo 2, Ed. Bam! Minha cabeça foi jogada tão rápido para frente e para trás que os meus óculos saíram voando por cima do encosto de cabeça do banco. Alguém grita, ai merda, uma dor me sobe pelo meu pescoço e só consigo pensar meu Deus, o que foi que eu fiz? Bati em algo? Merda, diz Debbie ao meu lado. Você está bem? Levo a mão aos óculos que obviamente não estão no meu rosto. O que acabou de acontecer? Consigo perguntar. Minhas mãos trêmulas tocam o volante, então o freio de mão e depois o espelho retrovisor. Estou tentando me orientar. E eu o vejo pelo retrovisor, um pouco borrado. Já estou sem óculos. Um pouco irreal, mas é ele, sem sombra de dúvidas. Ele é tão familiar que por um momento tenho a sensação de estar olhando para o meu próprio reflexo. De repente, o meu coração dispara, como se não houvesse espaço suficiente no meu peito. Deb está saindo do carro. À nossa frente, o caminhão de lixo começa a se mover e seu farol ilumina o rabo da raposa que o faz frear. Ele está subindo na calçada com tranquilidade. Aos poucos, as peças da cena começam a se encaixar. O caminhão para por causa da raposa, eu paro por causa do caminhão e, atrás de mim, Dylan não para. Então, bam! Volto a olhar para Dylan pelo retrovisor e ele continua me encarando. Tudo parece desacelerar, ou se aquietar, ou desvanecer, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo. Não vejo Dylan há 20 meses. Ele deve ter mudado de algum modo. Tudo mudou, mas mesmo aqui na semi-escuridão vejo o contorno exato do nariz dele. Os cílios compridos, os olhos verde-amarelados, como a pele de uma cobra. Sei que esses olhos devem estar tão arregalados e chocados como quando ele me deixou. Ora, diz minha irmã, o Minnie nos deixou orgulhosos. O Minnie, o carro. Tudo volta rapidamente e solto o cinto de segurança. São necessárias 3 tentativas. As minhas mãos estão tremendo. Quando volto a olhar pelo retrovisor, o meu olho se fixa no banco de trás, em vez de no carro de trás. E lá está Rodney, o corpo curvado para a frente, as mãos na cabeça e o nariz tocando os joelhos. Merda, tinha me esquecido completamente de Rodney. Você está bem? Pergunta a ele ao mesmo tempo em que Debbie diz. Ed, você está bem? Ela enfia a cabeça dentro do carro, então faz uma careta. O seu pescoço está doendo? Está, respondo assim que ela pergunta. Eu percebo que está doendo muito. Nossa, diz Rodney, enquanto abandona hesitante a posição de impacto. O que aconteceu? Na noite anterior, Rodney pergunta no grupo do Facebook. Jerry e Chris vão se casar. Se alguém saindo da área de Christchester poderia lhe dar uma carona para o casamento. Como mais ninguém respondeu, eu e Deb ficamos com pena. Só o que sabemos sobre Rodney é que ele toma um pote de iogurte no café da manhã, está sempre curvado e sua camiseta diz continuo apertando ESC, mas ainda estou aqui. Então acho que entendi a essência dele. Algum babaca em um Mercedes bateu na gente, diz Deb e endireita o corpo para olhar de novo para o carro de trás. Deb, chamo. Oi? Acho que é o Dylan, naquele carro. Ela franze o nariz e enfia novamente a cabeça dentro do carro para olhar para mim. Dylan Abbott? Engulo seco. É. Arrisco uma olhada por cima do ombro, o meu pescoço protesta. Só então reparo no homem saindo pela porta do carona do Mercedes, magro e fantasmagoricamente pálido sob a luz das vitrines das lojas atrás dele. E lá vai meu coração disparar de novo. Ele está com Marcos, digo. O Marcos? Repete Deb com os olhos arregalados. Sim. Ai, meu Deus. Que horror. O que eu faço? Agora, fala alguma coisa sobre acionar o seguro? Está tudo bem com o carro? Pergunto. Desço do Mini ao mesmo tempo que Dylan está saindo do Mercedes. Ele está usando uma camiseta branca com a bermuda de sarja e um mocassim surrado nos pés. O mosquetão de um chaveiro está preso no passante do cinto e enfiado na bolsa. Aquilo foi ideia minha, porque ele vivia perdendo as chaves.
Dylan sai na luz dos faróis do Mercedes. Ele está tão bonito que causa uma pontada no meu peito. Vê-lo é ainda mais difícil do que eu esperava. Quero fazer tudo ao mesmo tempo, correr na direção dele, fugir, me enroscar em posição fetal, chorar. E, sobre tudo isso, tenho a sensação totalmente absurda de que alguém fez uma confusão danada lá em cima no universo, porque eu deveria ver Dylan nesse fim de semana pela primeira vez em quase 2 anos, mas no casamento. Ed, chama ele. Dylan? Consigo responder. Um Mini realmente conseguiu fazer um estrago total no Mercedes do meu pai? Fala Marcos. Levo a mão inconscientemente à minha franja. Estou sem maquiagem, usando uma jardineira velha sem mousse no cabelo. Passei meses planejando a roupa que deveria usar quando visse o Dylan de novo, e não era essa. Mas ele não me olha de cima a baixo, nem parece reparar na minha nova cor de cabelo. Seus olhos encontram os meus e ficam fixos. Ali. Tenho a sensação de que o mundo todo acabou de tropeçar e teve que recuperar o fôlego. Cacete, reclama Marcos. Um Mini, olha a indignidade da situação. Que merda foi essa? Pergunta Debbie. O que você fez? Simplesmente enfiou seu carro no nosso. Dylan olha ao redor perplexo. Eu me recomponho. Alguém se machucou? Pergunto enquanto esfrega o pescoço dolorido. Rodney? Quem? Pergunta Marcos. Estou bem, grita Rodney, que continua sentado no banco de trás do carro. Debbie o ajuda a sair. Eu deveria ter feito isso, mas meu cérebro está meio bagunçado. Merda, diz Dylan, enfim, reparando no para-choque amassado do Mercedes. Desculpa, Marcos. Ah, cara, sinceramente, não se preocupe com isso, responde Marcos. Sabe quantas vezes já dei perda total em 2 carros do meu pai? Ele nem vai perceber. Dou um passo à frente para checar a traseira do velho Mini da Debbie. Na verdade, não parece tão ruim. O BAM foi tão alto que imaginei que alguma coisa mais séria tinha voado do carro, como uma roda. Antes de me dar conta do que ela estava fazendo, Debbie já ocupou o banco do motorista e ligou novamente o motor. Tudo certo aqui, diz Debbie. Que carro! Foi o melhor dinheiro que eu já gastei. Ela avança um pouco, sobe no meio-fio e liga o pisca-alerta. Dylan volta para o Mercedes para procurar alguma coisa no porta-luvas. Ele e Marcos falam sobre acionar o seguro do carro. O Marcos encaminha para o Dylan um e-mail do celular dele e eu penso comigo mesma. É isso, o cabelo de Dylan está mais curto. É isso, sei que deveria estar pensando sobre o acidente, mas só consigo brincar de jogo dos 7 erros. Olho para Dylan e me pergunto o que está faltando, o que está diferente. Os olhos dele voltam a encontrar os meus. Me sinto quente. Há alguma coisa no olhar de Dylan que meio que prende a gente. Fica feito uma teia de aranha. Eu me forço a desviar o olhar. Então, imagino que vocês estejam indo para o casamento da Cherry, pergunta Marcos. A minha voz está trêmula, não consigo olhar para ele. Subitamente fico feliz por ter o para-choque traseiro amassado do Mini para olhar. Bem, a gente estava, fala Marcos, lentamente olhando para o Mercedes. Talvez ele também não consiga se forçar a me encarar. Mas agora não temos como dirigir esse bebê por mais 650 quilômetros. Ele precisa ir para uma oficina. E o seu também. Deb faz um barulhinho de desdém, já fora do carro de novo, esfregando um arranhão na lataria com a manga do casaco velho. Ah, está tudo certo, diz enquanto abre o porta-malas do carro para checar. Foi só um amassadinho. Marcos, esse negócio vai explodir, fala Dylan. Mesmo de onde estou, vejo o painel do Mercedes acendendo as luzes de alerta. A do pisca-alerta é muito forte, desvia o rosto. É bem típico isso. Quando o carro do Marcos quebra, é Dylan que resolve o problema. O reboque vai chegar em meia hora para levar o carro para a oficina, avisa Dylan. Meia hora? Comenta Deb incrédula. É tudo parte do serviço, retruca Marcos e aponta para o carro. Mercedes, meu bem. É Deb, não meu bem. Já nos encontramos várias vezes. Claro, eu me lembro, diz Marcos em tom descontraído. E nada convincente. Sinto os olhos de Dylan atraindo os meus enquanto todos nós tentamos resolver as questões do seguro. Procuro informações no celular e Deb tenta achar os documentos no porta-luvas, mas estou o tempo todo consciente da presença de Dylan, como se ele ocupasse 10 vezes mais espaço do que os outros. E como vamos chegar ao casamento? Pergunta Marcos depois que terminamos.
Vamos de ônibus, de trem, sugere Dylan. Ônibus, trem? Repete Marcos, como se alguém tivesse acabado de sugerir chegar ao casamento de Cherry de tobogã. Ele continua meio babaca, então nenhuma surpresa. Rodney pigarreia. Ele está apoiado na lateral do Mini, os olhos fixos no celular. Eu me sinto mal, esqueço dele toda hora. Mas nesse exato momento, o meu cérebro não tem espaço para o Rodney. De acordo com o Google, diz ele, se vocês saíssem agora, chegariam às 2h13. Marcos checa o relógio. Tudo bem, responde Dylan. Não é tão ruim. De terça-feira, completa Rodney. O quê? Pergunta Dylan e Marcos em coro. Rodney olha para os dois com expressão contrida. São 4h30 da manhã de um domingo, em um fim de semana de feriado, e vocês estão tentando chegar em Chichester para a zona rural da Escócia. Marcos joga a mão para cima. Esse país é uma bagunça. Debbie e eu nos entreolhamos. Não. Vamos, digo, já encaminhando para o Mini. Você dirige. Ed, começa Debbie enquanto me acomodo no banco do carona. Para onde vocês acham que vão? Grita Marcos. Bato a porta do carro. Ei, chama ele enquanto Debbie se acomoda diante do volante. Vocês têm que nos levar para o casamento. Não, digo para Debbie. Ignore ele, Rodney. Entre no carro. Rodney obedece, o que é legal da parte dele. A verdade é que não o conheço tão bem para gritar com ele. Que porra é essa, Ed? Qual é? Se vocês não levarem a gente, não vamos chegar a tempo. Tenta Marcos. Ele está ao lado da minha janela, batendo no vidro com o nó dos dedos. Não abaixe o vidro. Ed, qual é? Caramba, você com certeza deve favor ao Dylan. Dylan diz alguma coisa a Marcos, mas não ouço o que é. Meu Deus, ele é um babaca, comenta Debbie, o senho franzido. Fecha os olhos. Acho que consegue? Pergunta ela. Dá uma carona a eles? Não. Não aos dois. Então ignore ele e vamos embora. Marcos bate de novo no vidro, cerra os dedos, o pescoço ainda doendo e mantém os olhos fixos na frente. Marcos bate de novo no vidro, cerra os dentes, o pescoço ainda doendo e mantém os olhos fixos à frente. Nossa viagem de carro era para ser divertida, digo. Esse é o primeiro final de semana da Debbie longe do bebê dela, o Riley. Esse é o nosso único assunto há meses. Ela planejou cada lanche, cada parada no caminho. Ainda seria divertido, comenta Debbie. Não temos espaço. Arrisco. Eu posso me espremer aqui atrás, sugere Rodney. Eu realmente não gosto de Rodney. É uma viagem tão longa, Debbie, digo, pressionando os olhos com os punhos. Horas e horas enfiada nesse carro com Dylan. Passei quase 2 anos andando na ponta dos pés por Chichester, tentando não esbarrar nesse homem nem por um segundo, quanto mais por 8 horas. Não estou dizendo para fazermos isso, lembra Debbie. Estou dizendo para irmos embora. Dylan leva o Mercedes para um lugar mais seguro para esperar pelo reboque. Eu me viro no banco bem no momento em que ele está saindo do carro, quase 1,80 m, magro, desarrumado. Assim que nossos olhos se encontram, sei que não vou deixá-lo aqui. Ele sabe bem disso. Sinto muito, fala Dylan silenciosamente para mim, só movendo os lábios. Se eu tivesse ganhado uma moeda toda vez que Dylan Abbott me dissesse que sentia muito, estaria rico bastante para comprar aquele Mercedes. E esse é o fim do livro, gente. Aí depois são os outros capítulos, com ela se alternando, né? O Dylan e a Ed. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso degustando. Isso é só um pedacinho do que é o livro. Pelo que eu vi aqui, parece que vai ser um livro muito bom, uma comediazinha romântica muito boa. Eu espero gostar. Eu nunca li nenhum livro da Beth O'Leary. Esse vai ser o primeiro que veio pelo Intrínsecos. Eu espero gostar. Eu espero que vocês tenham gostado também. Me desculpem ali alguma falha e tal, porque às vezes é meio difícil entender. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir aqui no Spotify, no Google Podcast e lá no Instagram também. Não esquece de me seguir que lá tem mais novidade. É isso aí, galera. Tchau. Vocês conhecem aqui o Degustando?